Boa tarde, começa mais uma edição do Gazeta Entrevista, no Acre, 1h24. Primeiro bloco do programa de hoje, eu converso sobre trânsito, sobre qualidade do trânsito. É preciso lembrar que o presidente Jair Bolsonaro entregou ontem ao Congresso um projeto de lei que altera diversos pontos no Código de Trânsito brasileiro. Essas mudanças dialogam com uma parte do eleitorado de Bolsonaro que entende o Detran e as políticas de trânsito como uma espécie de inimigo público que gerencia uma suposta indústria da multa. É o que fica evidente quando o Palácio do Planalto aumenta de 20 para 40 o limite de pontos para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, quando duplica a validade da CNH de 5 para 10 anos, no caso de motorista idoso, também duplica de 2,5 anos para 5 anos, quando prevê menos punição para piloto de motos que não usa capacete, quando retira do Detran a exclusividade de emitir atestado de saúde para a retirada da CNH. Os especialistas em trânsito têm entendido o projeto como uma espécie de leitura trágica do trânsito brasileiro. A oposição no Congresso prevê embates e alterações no projeto de lei proposto. Aqui no Acre, nós também teimamos em fazer parte desse debate e chamamos aqui no Gazeta Entrevista o diretor do Detran Acre, Luiz Fernando Duarte. Boa tarde, Luiz Fernando. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Nós queremos fazer parte desse debate em função da qualidade do trânsito, não só de Rio Branco, mas de todas as cidades do Acre como um todo, né? E não é bom. O que você herdou deve ter dado muitos problemas, a gente já conversou isso. Agora, eu queria a tua leitura a respeito do que foi apresentado e do que foi noticiado, né, pelos grandes portais de informação, do que foi noticiado. Qual é a tua leitura a respeito disso? Você acha que o que foi apresentado vai melhorar a qualidade do nosso trânsito? Boa tarde, Taan. Obrigado pela oportunidade. O Detran, esse projeto que foi apresentado ontem na Câmara Federal, no nosso entendimento, ele ainda vai passar por várias análises, vai suscitar vários debates dentro da Câmara Federal e do Congresso Nacional, né? Nós sabemos que tem muitos pontos polêmicos, né, que foi do projeto que foi apresentado pelo presidente Bolsonaro, mas eu acredito que nas comissões, os órgãos responsáveis pelo trânsito no Brasil terão a oportunidade de debater esses pontos que foram apresentados pelo presidente Bolsonaro. É realmente preocupante, né, principalmente quando você expande a questão da pontuação na carteira, né? Isso de 20 para 40, né? De 5 para 10 anos da CNH, de 20 para 40 a questão da pontuação, porque nós entendemos que existe um problema muito grande, que você vai premiar a questão dos maus motoristas. O mau, né? motorista, certamente. Você vai se sentir assim, um pouco à vontade, né? Para continuar cometendo infrações no trânsito. E nós sabemos que não são poucas, né? Você é um usuário do trânsito aqui de Rio Branco, do Acre, nós somos usuários do trânsito e nós vemos situações gravíssimas acontecendo no trânsito. E nós estamos a posto, através da nossa fiscalização, da nossa Cifitran, através da parceria que nós temos com a Polícia Militar, com o BPTran, o Batalhão de Trânsito, para coibir essas infrações, né, através das blitz. Luiz Fernando, me permita lhe interromper, só para aproveitar o teu raciocínio. O que nós poderíamos, numa leitura assim, camarada com o presidente Jair Bolsonaro, nessa proposta de mudança, talvez acompanhar o raciocínio dele no que se refere ao aumento da pontuação e também no prazo para revalidação da carteira, se nós fôssemos tolerantes, por exemplo, com os motoristas profissionais, motoristas de táxis, motoristas de Uber, caminhão, talvez, mas ainda gera debate, porque, como você bem colocou, o espírito dessa mudança nesses pontos
que premia o mau motorista, né? Com certeza. Eu acho, como eu falei para você anteriormente, são pontos que ainda vão passar por vários debates, várias situações dentro das comissões lá dentro da Câmara Federal. Eu acredito que essas instituições responsáveis para combater essa situação, esses pontos que estão sendo colocados pelo projeto do presidente Jair Bolsonaro, como, por exemplo, a AND, que é a Associação Nacional dos Diretores do Detran, já está mobilizando todos os diretores do Detran para ir a Brasília para fazer um trabalho de uma reestruturação, de uma nova apresentação desses debates que vão acontecer na Câmara. Há dúvidas, muitas dúvidas com relação a isso, principalmente em relação aos motoristas profissionais, né? Nós sabemos que são pessoas que se utilizam do seu veículo para fazer seu ganha-pão, para fazer sua atividade profissional. Então estão mais sujeitas a infrações, né? Com certeza. Estão ali no dia a dia os caminhoneiros, né? No projeto do presidente, ele exime dos exames toxicológicos, né? Isso é perigoso. É perigoso, porque a gente sabe que alguns caminhoneiros, não vou generalizar, utilizam de substâncias para poder aumentar o seu poder de trabalho. Dirigir, de trabalho, né? Isso coloca em risco a saúde dele e a segurança. E a segurança das outras pessoas que utilizam as estradas do Brasil. Luiz Fernando, eu vou te interromper. O Luiz, obrigado, Luiz, pela sua participação. Ele está querendo fazer 3 perguntas para você. Senhor diretor, como fica a renovação da CNH aos motoristas maiores de 65 anos? Esse é um ponto. As apreensões de veículos mandados para leilão, obedece o processo legal? Não sei se tem alguma mudança nesse sentido, Luiz. E a terceira, com as novas regras, haverá um desmonte do Código de Trânsito Brasileiro? Ele pergunta. A primeira pergunta, os maiores de 65, eles estão o prazo para renovar de 2 anos. 2 anos e meio, né? E passa 5. Passa para 5. Né? A terceira pergunta... pergunta é, com as novas regras, haverá um desmonte do Código de Trânsito do CTB? Não vou dizer que 100%, mas uma boa parte disso aí vai tirar essa autoridade do Detran, do Código de Trânsito Brasileiro, para que um esvaziamento dessas regras que tem no Código de Trânsito Brasileiro. Existe o código, porém a população, uma parte dela não respeita, porém com essas propostas, com certeza, haverá sim esse esvaziamento com relação ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu acho que a proposta do presidente, ela tem os pontos positivos e tem os pontos que precisam passar por essas comissões da Câmara para serem reavaliadas ou avaliadas. Daqui a pouco a gente fala rapidamente qual vai ser a proposta do Acre levada para a esfera federal. Vou falar aqui primeiro com o André, de Assis Brasil. Ele fala o seguinte: boa tarde, Itaã. Gostaria de saber do diretor do Detran. Sabemos que nós brasileiros estamos cansados de sermos achacados. Por exemplo, para se tirar uma carteira de habilitação no Brasil, custa em média R$2.000. Aí ele cita aqui, não sei se a informação procede, mas ele cita que nos Estados Unidos isso custa muito mais barato. Sem falar das condições de nossas estradas e ruas. Então fica a pergunta: existe ou não uma indústria na atividade de trânsito? Ele está querendo se referir aqui certamente à questão da indústria da multa. O Luiz, isso aí a gente já conversou, mas nunca é demais reforçar. E aí eu lhe pergunto, quais são hoje os mecanismos que o cidadão tem para acompanhar o destino dos recursos que são arrecadados com as multas? Como é que a gente pode acompanhar isso? Porque o Detran, se ele tem mecanismos de transparência, me parece que ele precisa radicalizar mais ainda em ser transparente em relação a esses recursos. Você não tem essa impressão, não? Eu concordo com você. Respondendo aí a resposta pergunta do André. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, 0,5% que se arrecada da multa tem que ir para educação, fiscalização e engenharia de trânsito. Isso está no Código de Trânsito Brasileiro. A atual gestão tem se preocupado em fazer um direcionamento desse recurso para aumentar essa fiscalização. A questão da educação é importantíssima, a questão da educação. Nós só mudamos essa situação trágica que está no nosso trânsito brasileiro, eu não falo nem do Acre,
que tem 50 mil mortes por ano. O trânsito brasileiro é o quarto mais violento do mundo, morre 40, 50 mil pessoas e 500 mil sequelados por ano no Brasil. Isso tem um custo altíssimo para a saúde. Com relação à questão da aplicação dos recursos, nós temos o portal de transparência, precisamos intensificar isso mais, isso é através dos nossos balancetes, apresentar isso na mídia, do que o direcionamento que é feito isso. Com relação a buraco, não é responsabilidade do Detran. Sim. A questão, isso é das prefeituras, dos municípios. Claro. Agora, Luiz, é importante, foi importante ele falar a respeito dessa questão da qualidade das estradas e ruas, porque por que é importante? Porque quando o poder público desestimula o cidadão a usar o transporte privado, aumentando impostos, sendo mais rigoroso nas cobranças e fiscalização de leis de trânsito, quando ter um carro ou uma motoca, ou quando é caro ter isso, manter isso nas ruas, você precisa ter uma cidade que dialogue com isso. Você precisa ter uma cidade que tenha um sistema de transporte coletivo eficiente, você precisa ter estradas que possibilitem o trânsito de ônibus de forma eficiente. Então, há um diálogo aí entre o Código de Trânsito brasileiro e a qualidade da infraestrutura, né? A pessoa se sentiria mais confortável utilizando o serviço público, né? Sem dúvida. Eu não teria motivos para comprar um carro ou uma motocicleta. Nas grandes cidades, né, que existe o sistema de ônibus, né, que cumpre toda a questão de horário, né, a questão do metrô, né, nós não temos alternativas aqui na nossa cidade com relação à questão de ter metrô, né, de ter as ruas, né, perfeitamente adequadas para as estradas, né? Você vê as estradas hoje aqui do estado estão passando por um processo de recuperação, mas eu concordo com você quando você fala assim, mas nós não temos opções, ou é ônibus ou você compra um veículo automotor. Essa possibilidade de oferecer uma estrada de qualidade, um serviço público de qualidade, eu acho que nós ainda vamos ter. Vou ter um exemplo de Curitiba, né? Sim, sem dúvida. Nós temos São Paulo, tem várias, apesar de um trânsito caótico em São Paulo, as pessoas têm alternativas para sair de casa, que não é só o carro, ainda tem um rodízio. O rodízio, né, de carro, exatamente. Em São Paulo. Então as pessoas nessas grandes cidades têm essas alternativas para que eles possam chegar sair da sua casa para o seu trabalho com várias formas para se chegar utilizando o serviço público, no caso o transporte público. Para finalizar a nossa conversa, que o nosso tempo já acabou, me avisaram aqui, o Detran é prejudicado com essas mudanças previstas pelo presidente Bolsonaro? Questão de receita, questão de... Eu recebi uma mensagem agora da Associação Nacional dos Diretores que, de acordo com como está esse projeto, alguns serviços deixariam de ser feitos pelos Detran, não é do Acre, pelos Detran, e passariam isso para o Ministério da Infraestrutura, emissão de CNH, certificado de registro, licenciamento anual. E se você juntar esse bolo, vai sair dos estados algo em torno de 1 bilhão para o Ministério da Infraestrutura. Isso significa que a possibilidade de os Detrans terem mais possibilidade de ficar sucateado aumenta, né? Ou sem estrutura. Nós vamos estar perdendo aí receita, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro também é que o Detran ele faz parceria com outras instituições governamentais, né? Como a PM, a Secretaria de Polícia Civil. Então nós fazemos esse tipo de parceria com os recursos que entram através da receita, como as pessoas gostam de falar, aí, da indústria da multa, né? Mas esse dinheiro ele tem um retorno para a sociedade através da Polícia Militar, através das blitz, através de seguranças que são feitas, através da Polícia Civil, mas é algo em torno de 1 bilhão. Meu Deus. Né? Bom, Luiz Fernando, o espírito da coisa me parece que não é nada pedagógico do que foi proposto pelo presidente Jair Bolsonaro. Eu espero que nos fóruns federais você leve essa impressão, que me parece que o que eu falei, parece que você dialoga com isso. Então, espero que você leve esse discurso lá para cima. Não desvio um pouco da sua linha de pensamento, né?
mas eu acho que nós vamos ter os DETRANs vão ter essa oportunidade, a AND, que é a Associação Nacional dos Diretores, vão ter essa oportunidade para estar participando, dialogando com a Câmara Federal, com o Senado Federal, por onde esse projeto for tramitar, para que a gente possa estar expondo esse ponto. Alertando, né? Alertando, e é um alerta da sociedade como um todo, né? Nós precisamos ter um trânsito mais seguro, com menos vítimas, né? Menos sequelados. Eu tenho uns dados da UOL, que fez um levantamento, que se gasta na saúde pública, daria para se construir 28 mil escolas e 1.800 hospitais. Né? Só com esses gastos com acidentes de trânsito. Né? O que se gasta no SUS para fazer essa recuperação. Então, eu acho que chegou o momento também de a gente reverter essa pirâmide, aí, principalmente com questão da educação no trânsito. Muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa, tá, Luiz Fernando? Muito obrigado. Nós voltamos logo após o intervalo.